Oi, 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 tudo bem? Continuando a nossa série sobre burnout. Recomendo super que se você assistiu o vídeo anterior e tá aqui já no segundo, que você pause ele, vai tomar uma água, levanta aí um pouquinho, mexe as cadeiras, né? E aí volta. E você que não assistiu o vídeo anterior, por favor, assista, porque ele foi muito importante para te dar um panorama geral dessas aulas que eu tô trazendo aqui, né, desse apanhado de forma prática desse assunto tão importante e relevante para o mundo do trabalho, da saúde mental, enfim, de mulheres também, principalmente. Então, estamos falando aqui sobre o burnout. No vídeo anterior, a gente deu uma definição, a gente foi entender o que que é esse burnout, né? E agora a gente vai entender as causas, né? O que causa, o que que pode ser a raiz desse momento de vida que você está passando, né? Então aqui eu vou selecionar 10 causas. Vamos lá. Primeiro, essas 10 causas eu vou dividir em três fatores, tá? Em fatores pessoais, em fatores organizacionais e fatores sociais. Então, os fatores pessoais, né? O que que pode estar causando esse burnout, esse momento da sua vida de profundo estresse, de um estresse crônico? Primeira coisa, a sua personalidade, meu amor. Por exemplo, se você é uma pessoa muito crítica, muito perfeccionista, né? Que tem dificuldade em soltar as coisas, em delegar as coisas para as pessoas, com certeza você está sobrecarregada. E aí, com certeza, você está nesse momento justamente por esse padrão de comportamento que você tem, que é de, inclusive, não confiar nas pessoas. Não confiar na sua equipe, não confiar no seu estagiário, não confiar no seu marido, não confiar nos seus filhos para colocar a roupa na lavanderia, né? Enfim, por que eu tô falando do exemplo dos filhos, né? Porque essa exaustão, ela vai vir de muitos lugares, né? Só que você percebeu o burnout através do trabalho. Mas é uma coisa que se repete, esse padrão que se repete no trabalho, se repete em toda a sua vida. Provavelmente de você não conseguir soltar ou delegar suas atividades no trabalho é o que você faz do mesmo jeito na sua casa, né? Porque a gente está falando de personalidade. Então, a importância de você entender o seu perfil. Não sei se você já fez algum ou tem algum conhecimento sobre isso, mas é muito importante você começar um processo de autoconhecimento. E não é autoajuda, é diferente. E graças a Deus existiu a autoajuda, porque afinal de contas foi a autoajuda que abriu as portas para o desenvolvimento pessoal como é hoje. Então, você conhecer a sua personalidade, o seu temperamento, meu amor, vai te ajudar de um tanto. Porque você vai entender o caminho a ser trilhado. Porque agora talvez você precise de um remédio. Eu não gosto, já tomei. No meu primeiro burnout eu já tomei remédio, eu não recomendo. Porque você vai só sanar o problema que você está sentindo nesse momento. Só que você não vai sanar a raiz, que é o que a gente está falando agora nesse vídeo. Então, o que tu precisa realmente é de se conhecer, ficar mais íntima de ti. Primeiro ponto é esse, né? Então, como eu funciono? Eu funciono assim, então, vou ter que tomar cuidado aqui. A própria astrologia, né? Eu misturo muitos temperamentos, personalidades. Astrologia, eu pego todas as ferramentas possíveis para entender o ser humano e dá bem bom. É, eu mesma tenho um temperamento colérico, então eu tenho uma tendência a ser workaholic. É uma tendência, não é uma coisa que, foi um momento da minha vida. Não, vai ser o resto da minha vida assim, porque é o meu perfil. Então, o que eu preciso fazer? Estruturar uma vida onde eu consiga garantir para mim mesma a saúde, né? Porque se eu deixo assim, ó, Deus dará, minha rotina, meu dia a dia, minha vida como um todo, a minha tendência vai ser de focar toda a minha atenção no trabalho. Então eu preciso cuidar muito bem da minha vida para eu não acessar, evitar acessar, na verdade, porque a gente sempre dá uma acessadinha, né? Vai lá, mas evitar ficar lá. Porque o problema não é você entrar, o problema é você ficar. E o quanto tempo você fica. Entende? E o entendimento da nossa personalidade, do nosso temperamento, até do nosso mapa, ele traz essa percepção. Fia, você vai cair ali, tá? O que você tem que aprender é como sair dali rápido, como não ficar muito tempo. Entende? Então é bem bom, né? Então, o primeiro fator, primeira causa que pode estar acontecendo aí para você estar tendo esse burnout ou quase nenhum, seria o desconhecimento da sua essência, o desconhecimento sobre você mesma, sobre o seu funcionamento. O segundo ponto são as expectativas irreais, né? Aquelas expectativas muito altas, que o tempo vai ter mais de 24 horas, que você não precisa dormir, que beber água para quê, né?
Meu corpo é forte. Eu me relacionei com uma pessoa que ele tinha bem esse discurso. Ele, o quê? Eu sou invencível. Eu imagino, meu corpo é maravilhoso. Ele é forte, não vai precisar de nada, não. Enfim, ele falava meio que brincando, graças a Deus, né? Mas assim, é irreal quando a gente tem uma meta muito alta, uma expectativa muito alta das coisas, né? Porque aí a gente vai se colocar uma pressão absurda para chegar ali. E quando a gente não chega, a gente se culpa. Então a gente vive nesse pêndulo da raiva, da culpa, da procrastinação e de um monte de outras cositas mais, que é o que está ocasionando esse fogo dentro de você. Porque o que que é o burnout, né? Você tá queimando, é fogo para fora. E o objetivo, né, dentro do meu instituto é fazer um burn-in, é trazer fogo para dentro, né? Então, você ajustar suas metas, né? Ou seja, isso já é um tratamento, né? Eu já estou dando aqui coisas para você fazer. Ajustar essas metas que você tem sobre o tempo, sobre a sua energia, que você vai ser constante ao longo de todo mês. Nossa, mulheres, isso é, isso é a maior porcaria. Por quê? Não, não, não vai ser. E aí, o que que acontece? Por a gente ficar sempre nessa expectativa, inclusive masculina, né, de que a gente vai ser constante, a gente sempre vai ficar frustrada. Por quê? Não vai ser o mês todo nesse pico de energia que tu tá. Não vai ter como. Só que aí, naquela semana mais baixa, de pico, né, mais baixo aqui, de energia, você vai se cobrar, você vai se culpar, você vai se forçar a estar naquele lugar. E é isso daí que faz o quê? Você entrar num burnout. Entende? Então, baixar as expectativas, né? Então, as expectativas irreais sobre você mesma, sobre a sua relação com o tempo, sobre a sua relação com com os seus hormônios, é um dos fatores mais importantes para você entender, né? Da onde é que é a raiz do que está acontecendo com você. Terceiro ponto, falta de habilidade de enfrentamento. O que é isso, né? Enfrentar é ficar e sentir. Tá uma merda. Tô frustrada, não deu certo. Vou lidar com isso. Não tá dando certo por quê, né? Porque o que acontece? E esse não dá certo em vários campos, principalmente no emocional. Quando você sente alguma coisa, você não quer sentir. Aí o que você vai? Você vai se distrair. Ou você vai trabalhar mais, ou você vai pro Netflix, ou você vai se anestesiar de alguma forma, pra você não acessar aquilo ali, porque é desconfortável. Então, a gente precisa aprender a enfrentar os problemas, o estresse, e dar limites. Entende que tem uma questão de trazer limites para sua vida também, né? Então, nem vou aprofundar muito porque, enfim, isso daqui já, né, é quase um mini curso. Então, você trazer limites para sua vida, saber dizer não, saber delegar, saber soltar, saber ter tempo, saber ter espaço, meu amor. Você precisa aprender a ter espaço. Porque é isso, você tá queimando porque você não tem mais espaço para nada e você quer mais, e você se culpa por não dar conta de mais. E aí você queimou, desiste, fala, também não vou fazer mais nada. Pode ser o outro extremo. Quem quer tudo, uma hora não vai querer nada. Por quê? Uma lei hermética, a lei da polaridade, né? Então a gente vive aqui pendulando. Então, se você quer ser super produtiva, você vai pagar o preço disso. E aí tem que ver como que você anda pagando o preço, porque sempre tem um preço a ser pago. Pela nossa procrastinação ou pelo nosso excesso de ação. Sim? Vamos passar agora então para os fatores sociais. Vamos lá, acompanha aqui. Toma uma água. Ai, bem bom. Fatores sociais. Primeira coisa, equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. É um fator muito importante para você olhar, porque se você não tem, desculpa, limites saudáveis entre trabalho e vida, como é que vai fazer? Não faz. Então, o que que você precisa ter? Uma vida social. Você precisa ter sonhos, você precisa ter desejos, você precisa ter uma visão de vida, que a vida não é só isso aqui, não. Que a vida não é só essas metas que estão aí no seu computador ou aquilo lá que o seu chefe está mostrando. Que não é só essa empresa, sua vida não é essa empresa que você tá. Você é substituível para todo mundo. Só que você não se substitui. Lembra, como eu falei no primeiro vídeo, você vai carregar você com você. Não tem como você fugir de você. Então, se você não cuida de você, quem vai cuidar? Não vai ser a empresa. Não vai ser nem às vezes sua família. É você, amada. Então, enquanto você não tomar essa perspectiva, né, de que a sua vida está nas suas mãos,
que você precisa ter uma vida e desenvolver essa vida, tu vai ficar nessa onda de deixar o seu trabalho te afetar nesse nível. Trabalho é o seu trabalho. Você tem que ter uma vida para além desse trabalho. Sim? Quinto ponto, falta de rede de apoio. Então, se você não se sente uma pessoa com muito suporte, com ausência de colegas mesmo, sabe? Aquele ambiente hostil que todo tempo você está tendo que se proteger, seja em casa, seja no trabalho, né? Com os amigos. Você nunca pode ser você nunca pode falar o que você pensa, você sempre vai se contendo, se contendo, se contendo. Uma hora, esse fogo vaza, né? E aí, como ele tem vazado? Porque, graças a Deus, que talvez ele tenha vazado, porque o problema é quando ele não vaza. Explode. Você fica uma panela de pressão que uma hora vai explodir. Você tem que vazar essa energia, vazar você. Deixar você aparecer na sua vida, nas suas relações. E aí, Kézia, mas não, tá difícil. Não dá. Não dá, não tem como eu ser eu no meu casamento. A gente tá casado há anos e eu já mudei muito, ele mudou muito. Só uma separação. Talvez não. Talvez não. Eu super recomendo você conhecer o meu podcast junto com o Pedro, meu parceiro, para você entender um pouquinho mais as oportunidades que cada coisa na nossa vida traz, né? Então, atenção, se você não pode ser você, isso faz com que você vá colocando coisas para dentro, né? Vá se engolindo e uma hora você vai ter que pôr isso para fora. Né? Então, fazer até atividade física, você suar, você fazer terapia, falar, sabe? Ter uma rede de apoio. Na alquimia, a gente faz muito isso, né? A terapia da fala, que é poder falar o que tá pensando e o que pensa verdadeiramente, né? Sem julgamento, livre de julgamentos, num grupo de pessoas que você tá ali sabendo que você tá caminhando para a mesma direção, que todas estão buscando a mesma coisa. Então, você tá dentro de grupos é fundamental. E se você não conhece a alquimia, pelo amor de Deus, venha conhecer, porque realmente é um clã. A gente é um clã, ó. E lá dentro, ninguém solta a mão de ninguém. Sempre tem problemas diferentes, distintos. A gente vai ali lidando, cada uma com a sua experiência. É muito bonito o processo. Tu não precisa caminhar nessa vida sozinha. Esse é o ponto. Não precisa. Tá bom? E aí, último fator. O fator organizacional. Aí agora, tá. Saímos da gente e fomos para a empresa, né? Fomos para o ambiente de trabalho. Então, a primeira coisa que a gente tem, né, das 10, a gente está na sexta, né? Então, seria essa carga de trabalho excessivo. Como é que tá o seu trabalho? Como é que estão as suas cargas horárias, a sua carga horária? Como está o seu tempo, né? Se você está tendo demanda maior do que o tempo disponível para cumprir essas demandas, há que se conversar com o seu chefe. Quer dizer, não, mas eu posso ser demitida, papapá. Não, amada, não. E se for também, vai se abrir oportunidades, né? Quando Deus fecha uma porta, abrem-se as janelas, né? Então, assim, sempre vai ter um lugarzinho ao sol para você. Não pensa que esse é o último trabalho do mundo. Eu já fiz 3 transições de carreira, pra você ter uma ideia. E tem muita coisa nesse mundo de oportunidade. Só que como você está na empresa, às vezes até muito tempo, muitos anos, você não sabe como está o mercado, você já está julgando que está difícil, né? E por desconhecimento de você, você também não sabe o que você pode oferecer. Então, muita calma. Não deixa o seu medo ficar te colocando nesse espaço de trabalho excessivo, de loucura mesmo, né? Acho que hoje a gente tá caminhando num lugar bem bom, principalmente depois da pandemia, de uma revitalização desse processo todo, né, dentro das empresas. Então, assim, grita, grita, gente, não tô dando conta, eu não vou conseguir fazer isso aqui hoje. Ou então você negociar prazos, né? Aqui eu já tô dando solução, não era nem para estar dando solução, porque aí o vídeo vai ficar gigante, mas é o que é, né? Assim, uma das formas que você pode ajustar, fazer aqui para cuidar é sempre cuidar dos prazos. Então o chefe tá bom, ó, eu tô fazendo isso daqui. Você quer que eu deixe isso daqui para fazer isso daqui? O que você prefere que eu continue fazendo? Ou que eu faça, né? Ah, não, você tá fazendo isso aqui, então continua fazendo isso aqui, eu vou dar isso daqui para outra pessoa. Então é tudo forma de comunicar e trazer limites. Isso já vai ajudar muito a você não ficar sobrecarregada com as suas demandas. Tá fazendo sentido? Ótimo, então vamos lá. 7º ponto, falta de controle. Então, quando você se sente impotente frente às próprias tarefas, às próprias responsabilidades, às vezes o que está acontecendo é que você está no lugar errado. E eu vou contar uma história bem interessante de um estagiário, do meu estagiário, que
que trabalhou antes de eu chegar na organização, ele tava estagiário antes de eu chegar como estagiária naquela organização. E eu sempre escutava falar desse rapaz. Nossa, porque fulano era maravilhoso. E ele fazia umas planilhas incríveis e pá. Aí eu fui subindo, virei gerente e ele voltou para fazer estágio, né? Na verdade, não era para fazer estágio, era para ser assistente. Só que ele entrou primeiro numa vaga de estágio. Porque a gente estava sem vaga de assistente, enfim. E aí ele começou a fazer o que eu fazia, que era principalmente a parte política e relacional, porque as planilhas quem estava fazendo era eu, né, naquele momento, né? E, enfim. E aí eu precisei deixar os eventos e ele começou a ir nos eventos. Nossa, foi uma tristeza. Ele foi demitido, porque ele não tinha perfil para relacionamento mesmo, com essa base de relacionamento público, né? Digamos assim. É o temperamento dele. Tem pessoas que são mais melancólicas, tem pessoas que são fleumáticas, sanguíneas e coléricas. Tem os sanguíneos que são super ok para se relacionar, são ali super proativos. Os melancólicos, não. Os fleumáticos também não. Então, se você tem um temperamento, né? E se você não sabe seu temperamento, me manda uma mensagem. Eu posso fazer uma sessão específica com você pra gente entender esse processo de desenvolvimento que é sensacional. Se você não entende do seu temperamento, é claro que você vai ficar à mercê do cargo, né? Aí você vai estar num desconforto. Poxa, eu tô aqui, mas eu sinto que eu não tô dando conta. E aí não é porque você não tá dando conta, às vezes é porque você tá no lugar errado, no cargo errado, lidando com as atividades erradas. Você já parou pra pensar nisso? É isso. Isso é muito importante de entender. Porque essa falta de controle de, cara, eu sou bom, mas eu não tô conseguindo ser bom aqui. Por que será? E aí você tá ali, ó, pushing, querendo dar conta. E você só tá no lugar errado. Tá bom? Oitavo ponto. Ambiente de trabalho tóxico. Então, aquelas relações interpessoais que estão bem ali difíceis, né, de lidar. Falta de apoio, comunicação deficiente. Aí é reportar isso para o RH, é reportar se você for sua própria chefe, é contratar alguém, né, para lidar, para melhorar isso entre você e seu time, sua equipe. Aí aqui tem algumas experiências para qualificar essa comunicação, essa interação, né, fazer isso aqui com o time, né? E sim, reportar isso para o RH tomar as devidas providências, né? E o nono, né, nosso penúltimo, que é a falta de reconhecimento. Meu amor, você faz. E se não é reconhecida, é claro que você vai estar insatisfeita. O ser humano, ele é motivado por recompensa, né? Então, às vezes, um reconhecimento é uma recompensa por si só. Então, se você sente que você não está sendo valorizado, como você pode alterar isso, essa realidade? E aí sim, tem um plano aí de carreira para a gente olhar, né? Como você se portar, como mudar a sua postura e a sua expectativa também, tá? Porque isso pode ser um ponto muito infantil também, que está necessitando de amadurecimento, de maturidade. E aí sim, o processo de desenvolvimento, para você aprender a ter essa inteligência emocional, tá bem? Por isso que, olha, gente, tudo isso que eu tô falando tem no Alquimia. Se vocês quiserem saber mais, é só deixar nos comentários, me mandar uma mensagem, porque todos esses pilares eu trabalho lá dentro, são os pilares de vida de qualquer ser humano. Estruturação pessoal, inteligência emocional, desenvolvimento de vida, a gente precisa de tudo isso, né? Rede de apoio, espaços de fala, né? Desenvolver a nossa comunicação é fundamental nos dias de hoje, né? E aí, pra gente fechar esse vídeo, décima causa de burnout, insegurança. Se você se sente inseguro no seu trabalho, você com certeza vai viver no medo. E esse medo, amada, esse medo é o que faz você ficar ali correndo do leão todo dia, ou tendo que se esforçar muito para impressionar ou para manter seu emprego, sabe? Então, entender o que tem disponível no mercado, o que tem dentro de você que tem valor, como a empresa te vê, como tá a sua relação ali de troca com essa empresa. Por quê? E assim, isso é muito sério, porque o medo, ele é um equívoco, ele é uma falta de informação, é quando tá faltando uma informação. E você precisa entender onde é que tá faltando essa informação que tá te fazendo ficar com esse medo. Ah, é falta de oportunidade no mercado de trabalho. Ah, é porque eu não sou competente o suficiente. Ah, porque o fulano tá fazendo melhor que eu. Às vezes nem tá, e você tá achando que tá. Entende? Então,
A gente precisa parar de fugir do leão todo dia, a gente precisa parar de lutar, porque é isso que faz a gente gastar mais fogo do que o necessário para viver. Entende? Então a gente tem que ajustar os nossos limites, a gente tem que ajustar a nossa relação com a gente mesma, com as nossas necessidades. A gente precisa tomar as decisões mais assertivas, né? Colocando o trabalho no lugar dele, né? Porque ele não é sua vida, né? E se tá sendo, tu precisa arrumar uma, definitivamente, né? E sair desse ensimesmamento, sair desse, ai, só eu tenho esse problema, às vezes tá acontecendo geral na sua empresa isso, né? E não é só um problema seu, então é um problema organizacional, de fator organizacional. E aí você tem algumas ações que é tentar ver se isso se resolve, então sair daí, né? Se isso não tem jeito de resolução. Entende? Então, assim, eu espero que esse vídeo tenha trazido aí muita luz para você, identificar já o que você pode melhorar, o que você pode cuidar, o que você pode olhar, porque tem muita porta para abrir e dar uma olhadinha para ver o que tem ali e se tá ali o problema. Tá bom? Então, eu desejo que você tenha uma excelente jornada. Vamos continuar aqui, né, nessa série sobre burnout. Não esquece de levantar, vai dar uma volta para você que está assistindo, né, a série completinha agora. Toma um ar para integrar tudo isso e que esse seja um processo de investigação para você. É muito importante você ter esse olhar dentro desses vídeos aqui que eu tô te entregando. Você ter um olhar investigativo, tá bom? É isso. Beijo grande, nos vemos no próximo vídeo e até!